boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Deus, neste momento que nós nos reunimos para adorar a Deus por intermédio da internet. Nós sabemos que a pandemia tem nos privado da nossa companhia presencial, mas nós esperamos em Deus e que em breve nós possamos nos reunir novamente, todos na Casa de Deus, aqui na Igreja de Jardim Elisa Maria, pessoalmente. Eu vou ler para vocês um texto que eu gosto muito, está no livro de Salmos, no capítulo 91, a partir do versículo 9. O texto diz assim: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos orar agora nesse momento, sabendo que Deus vai estar nos protegendo de todo mal, independente dos riscos que esta pandemia está nos oferecendo diariamente. Senhor, eu peço que o Senhor esteja presente neste momento de culto, que o Senhor esteja trazendo a tua paz aos nossos corações e que, independente dos males que nos rondam nesse momento de pandemia, nós possamos ter a certeza de que tu nos protege e que tu ordenas aos anjos que eles nos protejam de todo o mal e que nos livrem de toda a possibilidade de doença decorrente desta pandemia. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Olá, crianças! Hoje eu gostaria de contar para vocês a história de um personagem da Bíblia que eu gosto muito. O nome dele é Moisés. Moisés, ele era filho de Amrão e Joquebede. Eles eram da tribo de Levi, povo de Israel, e eles moravam no Egito. E eles estavam se tornando um povo muito numeroso, eles estavam crescendo muito. E o rei começou a ficar preocupado, falando: nossa, o povo de Israel está se tornando um povo muito forte, eles podem se unir a outras nações e tentar guerrear contra os egípcios. E ele teve uma ideia, falou: eu vou mandar matar os meninos. Aí ele chamou Sifrá e Poá. Eram duas parteiras. Parteiras são mulheres que ajudam as mamães a terem os bebês. E falou assim para Sifrá e para Poá: quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a ter os bebês, se for menina, vocês deixam viver. Agora, se for menino, vocês matem, tá bom? Nossa, Sifrá e Poá ficaram muito preocupadas porque elas eram tementes a Deus. Como que elas poderiam matar os meninos? E elas não obedeceram o rei. Aí o rei mandou chamá-las. Falou: vocês não estão cumprindo o que eu mandei. Elas falaram assim: sabe o que é? As mulheres hebreias são muito espertas. Quando nós chegamos lá, elas já tiveram o bebê e aí a gente não tem como matar os filhinhos dela. Aí o rei ficou bravo com elas e aí ele falou assim: soldados, vocês procurem entre os hebreus. Se tiver algum menino que nasceu no povo hebreu, vocês joguem no rio. E Amrão e Joquebede tinham acabado de ter o filhinho deles. Era um menino lindo, lindo, lindo. Aí Joquebede ficou com medo dos soldados pegarem Moisés e jogarem no rio. Aí ela fez um cestinho bem bonitinho, cobriu bem os buraquinhos assim e colocou Moisés dentro do cestinho e colocou no rio, bem protegido, e pediu para Miriam, a irmã de Moisés, ficar observando o que ia acontecer. Aí o cestinho, do Moisés foi andando e passou perto de um lugar que a filha do rei estava tomando banho lá no rio, junto com as empregadas. E aí, quando elas viram aquele cestinho, a filha do rei falou: vai lá buscar aquele cestinho. E aí as empregadas foram. Quando trouxeram, ela viu aquele bebê lindo, lindo, lindo. Aí ela falou: deve ser um dos filhos das mulheres hebreias. Nós precisamos arrumar alguém para cuidar dele. Aí a Miriam ouviu e falou para a filha do rei. Falou: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar desse bebê para a senhora. Ela falou: então vai chamar.
Aí a Miriam foi chamar Joquebede, a mãe dela, né, e do Moisés. E aí a filha do rei falou assim para Joquebede: olha, você cuide bem desse bebê. E quando ele estiver maiorzinho, aí ele vai morar no palácio junto comigo. Eu vou adotar essa criança. E aí a mãe de Moisés ficou toda feliz porque Moisés não morreu e ela pôde cuidar dele. E ela cuidou de Moisés durante 5 anos. Aí depois ele foi criado no palácio junto com a filha do rei. E Moisés teve todas as instruções lá do palácio. Ele se tornou um homem muito inteligente, estudou bastante. E quando Moisés ele já tinha 40 anos, e ele começou a ver que os soldados estavam maltratando os israelitas e ele não gostava. Um dia ele viu um soldado batendo no israelita com um chicote e ele foi lá. Falou: você não pode fazer isso. Aí o soldado ficou bravo e foi brigar com Moisés. E Moisés era muito forte, acabou matando o soldado. Aí Moisés ficou com medo de ir preso e fugiu. Ele foi para Midian. E lá em Midian, ele conheceu um homem chamado Jetro, que tinha muitas filhas. E ele ajudou Jetro, ajudou as filhas de Jetro e começou a gostar de uma das filhas, que se chamava Zípora. E aí eles começaram a namorar, casaram, tiveram 2 filhinhos, um chamado Gerson e outro Eliezer. E ele era muito feliz, e aí ele aprendeu como viver no deserto, como cuidar, né, do rebanho, dos pastores, uma vida totalmente diferente do palácio. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando Moisés para uma missão muito importante que ele tinha. Mas é uma história que eu vou contar para vocês um outro dia, tá bom? E vocês sabiam que as histórias da Bíblia nos ajudam muito nas nossas atividades do dia a dia? Uma vez, a vovó Mimi estava participando de um projeto muito legal da Igreja Metodista que se chama Uma Semana para Jesus. E ela conheceu uma voluntária que tinha adotado uma menininha. E ela estava super feliz e ela contava sobre a menininha, como ela gostava da menina. Ela falou: só que eu estou preocupada com uma coisa, eu não sei como contar para ela que ela é adotada. Aí eu falei: olha, uma amiga minha adotou um bebê e ela procurou uma psicóloga para orientá-la. Como ela poderia contar para o bebê que era adotado? Aí a psicóloga falou assim: olha, você começa a contar uma história para a criança e ela vai ouvindo a história e ela vai ver que ela participa dessa história e conforme os dias vão passando ela vai perceber que ela é a criança da história e ela vai entender o que é a adoção. Aí a Semana para Jesus terminou, passaram-se os meses, teve uma outra programação da igreja, eu encontrei essa voluntária. Ela falou: ai, que bom te encontrar, tenho uma boa notícia para te dar. Aí eu falei: o que foi? Ela falou: olha, quando eu voltei da Semana para Jesus, eu comecei a contar para minha filhinha a história de Moisés, como foi o nascimento dele, como ele foi adotado pela filha do rei, como ela cuidou dele. Aí, enquanto eu estava contando a história, a minha filhinha falou assim: mamãe, eu também sou adotada, assim como Moisés foi adotado, não é? Aí ela ficou super emocionada e falou: isso mesmo, minha filha, você também foi adotada, a mamãe te ama muito. E ela ficou muito feliz porque a menina ficou sabendo de uma forma que não deixou a menininha triste e ela ficou muito feliz. Olha como as histórias da Bíblia nos ajudam. Prestem atenção nas histórias da Bíblia, que elas vão ajudar vocês também no dia a dia. Deus abençoe vocês e as suas famílias. Até a próxima história. Boa noite, graça e paz. O Salmo de número 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmãos e irmãs, num simples olhar para o céu, nós podemos perceber as poderosas obras das mãos de Deus e podemos perceber que tudo está no seu controle. Essa é uma certeza fundamental na nossa vida.
Essa é uma certeza fundamental na tua vida. Quando essa certeza nos falta, quando a correria do dia a dia nos faz que a presença, a certeza das poderosas obras das mãos de Deus passe desapercebida, muitas vezes isso nos leva a cometer atos que não agradam ao Senhor, a pensar pensamentos que não agradam ao Senhor, a agir de maneira que desagradamos ao Senhor, ou a falar palavras que entristecem o coração de Deus. Que possamos pedir perdão pelos nossos pecados, mas sobre todas as coisas, que possamos confiar de que tudo que está à nossa volta, até o vasinho de planta que você tem no seu jardim, ou no seu quintal, a família que está na tua volta, as pessoas que Deus colocou ao teu redor, tudo é sinal das poderosas obras do nosso Deus. Peçamos perdão pelos nossos pecados neste momento. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos lembra, Senhor, que tudo está no teu controle. Ajuda-nos, Senhor, a sempre perceber as poderosas obras das tuas mãos, aquelas que estão à nossa volta, aquelas simples e singelas que muitas vezes passam desapercebidas do nosso olhar, mas que estão ali, Senhor, para anunciar que tudo está debaixo do teu controle. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que agimos mal, pelas vezes que pensamos mal, que falamos mal, que agimos, Senhor, de uma maneira que te desagrada. E ajuda-nos, Senhor, a perceber que o Senhor está sempre anunciando que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é um Deus criador e provedor. Em nome de Jesus, nós oramos arrependidos, certos do teu perdão, certos da tua graça, certos da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs. A palavra do Senhor também diz em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Toda a riqueza que esse mundo produz, riqueza material, porque aqui está falando de riqueza material, pertence ao Senhor. Também é obra das mãos de Deus. Nesse momento, nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua oferta. Em nome de Jesus, pedindo a bênção do Senhor sobre tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua despensa, em nome de Jesus. Mas antes, deixe eu dar um recadinho para vocês. Durante o mês de junho, vocês sabem, nós estamos arrecadando a oferta missionária. A última informação que nós temos é que faltam R$80 para atingirmos o alvo de 800. Que em nome de Jesus você possa, se você ainda não contribuiu com a oferta missionária, você possa contribuir. As igrejas do norte e do nordeste aguardam também a ajuda da nossa região. Esse dinheiro será enviado integralmente pela nossa região, ele irá para a nossa região, para a tesouraria regional, e a nossa região enviará integralmente a sua oferta para as igrejas do norte e do nordeste. Ore, peça ao Senhor orientação e deposite um valor, se assim for seu desejo, se você puder fazê-lo. Em nome de Jesus. Oremos agora pelos dízimos e pelas ofertas. Querido Deus, nós queremos te agradecer também pela tua provisão. Te agradecer, Senhor, porque tudo o que chega nas nossas mãos é teu. É fruto, Senhor, do teu poder. Obrigado, Senhor,
pela oportunidade de teus filhos e de tuas filhas de ter um meio de sustento. E te pedimos, Senhor, o teu auxílio sobre aqueles que ainda não têm uma porta de emprego, que precisam, Senhor, de uma oportunidade de emprego para eles e para as suas famílias. Que eles possam experimentar, Senhor, o teu poder e que eles possam também ter a alegria e o privilégio de dizimar e ofertar na tua casa. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. A chegada da Vivi na igreja, eu não sei o ano, mas eu estava 3 bancos à frente, ela chegou, aí eu vi, eu fui lá, cumprimentei, perguntei o nome dela, falei, seja bem-vinda em nome de Jesus. Terminando do culto, eu perguntei para ela se ela ia ficar conosco, se ela gostou da mensagem do pastor, se ela gostou, que amou e que ia permanecer conosco, e graças a Deus está com a gente até hoje. Boa noite, igreja, meu nome é Vivian. Primeiramente, eu quero desejar saúde a todos, né, nessa pandemia, porém nós estamos juntos, online, né. Eu não acompanho, como vocês sabem, as aulas no horário por conta do meu trabalho, mas eu estou acompanhando no YouTube. Então eu quero aqui, lembrando, resgatando a memória. No momento que eu conheci a igreja, é muito importante lembrar a todos e a mim mesma que eu estava num momento muito feliz da minha vida, estava realizada profissionalmente, aqui na minha casa as coisas estão bem, naquele momento também estava com os meus 2 filhos, né, que eu moro com os meus filhos, então estava tudo bem, só que, por incrível que pareça, parece que falta algo, né, no nosso coração. Então foi no mês de Páscoa que eu estava passando, né, que eu passo sempre para ir no mercado, e encontrei uma plaquinha, né, que ela estava fixada no portão de um teatro. Eu me interessei porque eu gosto, né, dessas coisas diferentes, né, que a igreja oferece. Então eu fui, e foi um momento muito especial, que quando eu cheguei, quem encontrou comigo e me acolheu no primeiro momento, eu nunca vou me esquecer, foi a irmã Margarida. Ela foi uma pessoa muito gentil e ela se identificou como membro da igreja, me posicionou num lugar onde eu pudesse apreciar a peça. E foi um momento, um dia que eu não vou esquecer até hoje. E eu estou na igreja até hoje, né? E gosto muito, me identifiquei muito e procuro pôr em prática tudo que eu aprendo, né? E o que eu aprendi, tá bom? Estou com muita saudade de todos e espero que em breve as aulas possam ser presenciais e os cultos também, tá bom? Tchau, boa noite. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará a ti, Senhor. Glória a Deus. Que essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, amém. Glória a Deus. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz.
diz ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelos testemunhos, pelas orações, pelo louvor, pelo momento das crianças. Que em nome de Jesus o Senhor possa continuar abençoando esse nosso culto. Momento da palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41 e nós vamos até o versículo 51. Lucas, capítulo 2, de 41 ao 51. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Amém. Que Deus nos abençoe através da sua palavra, através da sua orientação, através do seu poder. Em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que tem poucas situações mais angustiantes para um pai, para uma mãe, do que se perder de um filho. Eu, particularmente, eu nunca tive essa triste experiência de extraviar um filho, de sair de viagem e simplesmente perder um filho. Espero que você nunca tenha tido também.
Mas, apesar de nunca ter tido essa experiência, eu passei muito perto. Sabe, a sensação de ter extraviado o filho, mas depois de 5 minutos você fica mais tranquilo. Eu passei por essa experiência. 5 minutos, 6 minutos, angustiantes. Às vezes, num shopping fazendo compras, ou na praia, no meio dessa multidão de gente. E perder o filho de vista, perder a filha de vista. Aconteceu um par de vezes com a Meg, quando era pequenininha. Uma vez no shopping, outra vez na praia. E é angustiante. É angustiante. E eu posso imaginar a terrível experiência daqueles que passaram por essa situação. Mas nós estamos diante de um texto onde nós vemos os pais de Jesus perdendo Jesus. José, Maria, a escolhida. Maria, a favorecida do Senhor, aquela que ouviu a voz do anjo Gabriel dizer: salve, muito favorecida do Senhor. Aquela que olhou a prima Isabel dizendo: bendita tu és entre todas as mulheres. Aquela que Deus deu a responsabilidade de cuidar do menino Jesus, de Jesus na sua infância. Perdeu o menino. Maria, José perderam Jesus. A verdade, irmãos e irmãs, quando nós lemos, por exemplo, o texto de Lucas 2, 43 e 44, é que houve uma distração. Esse texto está ali e nos relata uma distração. A Bíblia não nos diz os detalhes, por que isso aconteceu. Mas os versículos 43 e 44, que eu mencionei, nos dão uma pista. O versículo 43 diz que ao regressarem, Jesus ficou em Jerusalém, um menino, mas os pais dele nem ficaram sabendo. E o versículo 44 é ainda mais consistente. Diz que eles pensavam que eles estavam voltando, que ele estava voltando, estava por aí junto com os companheiros de viagem, junto na caravana. José e Maria não viram Jesus, voltaram, arrumaram as coisas. Posso imaginar, não sei se você está imaginando comigo. O menino Jesus ficou, eles não perceberam e voltaram. Voltaram, chegaram a caminhar um dia de viagem. E eles pensavam que ele estava ali, no meio, na caravana, entre o grupo que estava voltando. Eles não viram Jesus. Mas eles pensaram: ele deve estar por aí. Deve estar com alguém. Eles não ouviram a voz dele. Mas eles pensaram: deve estar por aí. Essa distração que a Bíblia relata está relatada, registrada, para fazer algumas advertências para nós. E Maria não compreendeu a realidade espiritual que estava por trás. Porque quando Jesus foi encontrado no templo, Jesus vai dizer assim: esse é meu lugar, eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar na casa de meu pai, você não sabia? E Maria não compreendeu essas palavras. Ele pensou: por que será que ela está dizendo isso? A Bíblia está dizendo. Há uma realidade espiritual. Eu creio, irmãos e irmãs, que Maria e os discípulos depois compreenderiam.
quando Jesus subiu aos céus, subiu à casa do Pai. Eu imagino que naquele instante Maria deve ter lembrado dessa passagem, deve ter lembrado dessa experiência. Cabia a Jesus estar com o Pai. Mas naquele momento ela não conseguia entender a realidade profética, a realidade espiritual que estava por trás. Irmãos e irmãs, eu creio que esta não é a única realidade espiritual que está por trás desse texto. Eu creio, irmãos e irmãs, que há um tesouro escondido nesta passagem. Um chamado à compreensão espiritual sobre o fato de que todos nós corremos o risco de perder Jesus não somente de vista, mas de ouvido. E um chamado sobre a atitude que devemos tomar caso isso aconteça. Quando nós vemos o texto, e vamos ali ao versículo 44, a primeira parte do versículo 44, ali vai dizer que os pais de Jesus pensaram que ele estava entre os companheiros de viagem. E às vezes nós deixamos de ouvi-lo, deixamos de vê-lo, deixamos de contemplá-lo. Há muitas razões pelas quais nós podemos perder Jesus. Mas a principal delas é essa distração. Deve estar por aí. Jesus está ali. Eu não o vejo, mas penso que Jesus está aí. Eu não tomo tempo para ouvir a voz dele, mas digo assim, em qualquer momento eu vou. Quando eu puder eu vou, ele está ali. Afinal, ele está ali. Deve estar por aqui. Deve estar no meu quarto, no meu cantinho de oração, esperando que eu vá, mas uma hora eu vou. Irmão, irmã, não faça isso. Tenha um encontro com Jesus a todo momento. Não esqueça dele. Não se ocupe das suas coisas sem antes contemplá-lo, sem antes ouvi-lo. Não viva simplesmente no pressuposto de que ele está por aí, que ele é bom. Aconteceu com Maria. E essa distração natural que Maria e José tiveram sinaliza uma distração espiritual que eu e você podemos ter. Corremos o risco de ter em qualquer momento. Quando nós continuamos lendo o versículo 44, ele vai dizer que em algum momento eles perceberam. E eles perceberam depois de um dia de viagem. Depois de um dia de viagem, eles perceberam, começaram a procurá-lo. Começaram a procurar Jesus. E eu imagino, irmãos e irmãs, não sei se você imagina isso comigo, como que a viagem que poderia ter sido uma viagem prazerosa, uma viagem de volta de Jerusalém para Nazaré, porque esse é o trajeto que eles estavam fazendo, se tornou de uma hora para outra angustiante, pesada. Se tornou difícil. Com a angústia de procurar Jesus. Assim é a nossa vida, irmãos e irmãs. Sem Jesus, tudo se torna difícil. Tudo se torna pesado, tudo se torna angustiante. Nós ficamos à mercê dessa falta de paz. Porque a paz que o mundo dá é uma paz condicional. Ela é condicionada aos momentos que o mundo ou que nós possamos produzir. Ela é condicionada às nossas conquistas. Ela é condicionada aos nossos sonhos realizados. Ela é condicionada ao ter.
Ela é condicionada, em última instância, àquilo que os nossos olhos podem ver, àquilo que as nossas mãos podem tocar. Mas a paz de Deus, ela não é condicionada. A paz de Deus o mundo não dá. O mundo pode dar uma paz, mas a paz que o mundo dá é uma paz que se esgota facilmente. E quando a paz que o mundo pode dar se esgota, fica a angústia, fica o fardo. Talvez, irmãos e irmãs, você possa estar passando por aquele momento que Maria e José passaram. Momento de angústia. Momento de fardo que a gente não consegue experimentar a paz que Cristo nos deixou, a paz que Jesus nos deixou. Talvez seja um indício que em algum momento na caminhada você perdeu Jesus. Deixou de ouvi-lo, achou que estava por aí. E nesta noite, a palavra do Senhor te diz: há algo a fazer. A sensação de perceber que deixaram Jesus para trás não é nada boa, não foi nada boa para José, para Maria. Quando a angústia tenta nos sufocar, quando as dúvidas geram uma tempestade dentro de nós, há algo a fazer. Porque a nossa alma, naquele instante, passa a querer procurar Jesus, passa a ter anseio por Jesus, passa a ter fome dele, passa a ter sede dele. Faça caso ao anseio da tua alma por Jesus. Quando a angústia, o fardo tente te sufocar, a tua alma vai clamar, vai sentir um vazio. Saiba que o clamor da tua alma por encontrar Jesus. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. E se a gente continuar lendo o versículo 44, no finalzinho dele, nós vamos encontrar que depois de andar um dia inteiro, os pais de Jesus então decidiram voltar. Vamos voltar. Nós caminhamos um dia inteiro, mas vamos voltar. Jesus não está. Procuramos entre os parentes, procuramos entre os conhecidos, procuramos entre os companheiros da viagem. Nós pensávamos que estava por aí, mas não está. Precisamos voltar. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós percebemos que Jesus nos falta, precisamos voltar a Jesus, precisamos decidir voltar, precisamos fazer uma guinada na nossa vida. Quando as coisas que nós fazemos, quando as decisões que nós tomamos vão nos afastando de Jesus, e sem perceber, perdemos Jesus. Nós precisamos voltar, irmão. Nós precisamos voltar, irmã. Porque é isso que acontece. Essa é a realidade espiritual que está por trás desse texto. As nossas decisões, as nossas correrias, aquilo que nós decidimos fazer pela nossa vida, com a nossa vida. Quando nós decidimos liderar a nossa vida e não deixamos Jesus liderar a nossa vida. Muitas vezes vamos chegar a um ponto que vamos sentir esse vazio e a necessidade de voltar para Jesus. Andaram um dia inteiro ou procuraram, não acharam. Mas aqui também há algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus não é um Deus de lugares. Jesus não é um Deus que está além do tempo, que está além de lugares. Isso é uma pista que esse texto nos traz, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Há uma decisão então
a tomar, e essa decisão é a decisão de voltar. E o versículo 45 vai dizer assim para nós: como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura, e depois de procurar em vão, e de um dia de viagem, eles decidiram então fazer o caminho de volta. Nós precisamos também tomar a mesma decisão. Agora, o texto vai dizer para nós, lá à altura do versículo 46, que eles estavam a um dia de Jerusalém, voltaram. 3 dias depois, o acharam no templo. Irmãos e irmãs, aqui há um detalhe interessante. Eles demoraram 3 dias para perceber, para decidir, para imaginar que ele poderia estar no templo. E esse é o detalhe desse texto. Quando eles vão para o templo, quando os pais de Jesus vão para o templo, o encontram ali. E ele estava feliz. Ele estava de boa, conversando, batendo papo, respondendo perguntas, fazendo perguntas com os doutores, com as pessoas que conheciam a palavra. E Jesus, com muita sabedoria, vai lançar uma palavra profética, que o pai de Jesus não vai entender muito bem. A Bíblia vai dizer isso no versículo, alguns versículos depois. Porque os pais de Jesus, a mãe, Maria, vai dizer assim: filho, por que você fez isso conosco? Poxa, você ficou, a gente e creu que estava junto, não estava. E Jesus vai dizer assim: você estava me procurando? Por quê? Por que me procurava? Vocês sabiam que eu tinha que estar aqui, na casa de meu pai, ou você não sabia? Jesus estava no templo. E nós, irmãos e irmãs, nós que já somos de Cristo, sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, que Cristo vive em nós através do seu Espírito Santo e nos consola, que Cristo, que Jesus está vivo em nós, nos consola, nos guia, fortalece a nossa fé. A gente que já é dele, a gente que já é de Jesus, sabe que a vida que vivemos agora nesse mundo, a vida que nós vivemos na carne, a vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou, que me amou e te amou, e se entregou por ti e por mim. É essa fé, é por essa fé que nós vivemos, pela fé de que Jesus vive em mim, vive em você. E nós somos templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Na verdade, irmãos e irmãs, Jesus está dentro de nós. Não está em lugares. E Jesus, da mesma maneira como ele estava falando uma palavra profética de sabedoria para Maria, que Maria não entendeu, está falando para nós também. Às vezes a gente procura Jesus e Jesus está dizendo assim: por que você me procura? Estou ali num cantinho do teu coração, esquecido. Volta.
Volta a ter um relacionamento íntimo e pessoal comigo. Me procura. Eu fiz morada no teu coração. A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, na nossa vida, no nosso coração, através do Consolador, através do Espírito Santo. Nós precisamos ir ao seu encontro. Nós que muitas vezes nós achamos que somos dono do nosso nariz e decidimos as coisas da nossa vida, as coisas da nossa família. E na verdade, quem é dono do nosso nariz e de todo o demais, de tudo que há na nossa vida, é Jesus. É essa confissão que nós fazemos, é essa confissão que nós fizemos quando aceitamos Jesus, porque nós o aceitamos como nosso Senhor, como o dono da nossa vida. Precisamos da sabedoria e da inteligência, das suas respostas, no nosso coração, muitas vezes angustiado, muitas vezes preocupado. Que em nome de Jesus, você possa voltar ou continuar a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E que você não o perca de vista, que você não o perca de ouvido. Que a nossa vida esteja firmada num relacionamento com Jesus e não em pressupostos. Amém? Em nome de Jesus. Se você nunca perdeu Jesus de vista e de ouvido, ótimo. A palavra do Senhor nos alerta para essa realidade espiritual, de que nós corremos esse risco. E se você, como eu, em algum momento da vida, deixou de ouvir Jesus, a correria te levou a muitas vezes ter que voltar. E eu dou graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos vida. Em Cristo Jesus nós temos a alegria de saber que Ele mora aqui, no coração da gente, no nosso interior, que podemos ouvi-lo, contemplá-lo, levá-lo junto por onde nós andamos. Ele vai comigo no ônibus, no carro, Ele vai comigo na rua, aonde eu for. Ele está. E eu vou conversando com Ele. Em nome de Jesus, que você possa ter esse tempo com Deus, possa ter esse tempo com Jesus. E você que nunca teve essa experiência, que não conhece Jesus, que não se rendeu a Ele ainda, saiba que Jesus, Ele faz isso. Ele que preenche a nossa vida. Ele que dá sentido à nossa existência. Você precisa conhecê-lo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a presença poderosa de Jesus esteja sempre conosco e que, sobre todas as coisas, nós possamos usufruir dessa presença, desse íntimo relacionamento com Deus, sempre e a todo momento, em nome de Jesus. Jesus não é um Jesus de lugares físicos, Ele está além de lugares, Ele está além do tempo. Que em nome de Jesus isso possa fortalecer a tua vida, te animar na fé, em nome de Jesus. Gostaria de orar por você nesse instante. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor,
porque o Senhor é um Deus presente. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque às vezes as nossas decisões acabam nos afastando do Senhor. Muitas vezes, Senhor, por uma distração nossa, nos deixamos de te contemplar, nos deixamos de te ouvir, e achamos que saber que o Senhor está por aí é suficiente. Mas, Senhor, uma hora nossa alma clama por Ti. Uma hora nossa alma anseia por Ti e nós descobrimos que precisamos voltar a conversar contigo, a contemplar a Tua face, a ouvir a Tua voz. Obrigado pelas vezes que o Senhor fez isso conosco. Obrigado pelas vezes que Teu Espírito Santo colocou essa sede do Senhor, essa fome do Senhor, na vida de cada filho Teu, na vida de cada filha Tua. Um sinal, Senhor, na nossa alma, de que ela anseia pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para Ti sempre. Ajuda-nos a não te perder de vista, ajuda-nos a não te perder de ouvido. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua inteligência. Nós não somos inteligentes, mas o Senhor é. Ajuda-nos com Tua sabedoria. Se não for o Senhor, nada podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aqueles irmãos, por aquelas irmãs que talvez estejam passando por situações angustiantes, talvez estejam sentindo que estão carregando um fardo. Oro para que eles possam experimentar a sobrenatural paz que só o Senhor Jesus pode dar. Que venhamos a te encontrar sempre, Senhor, no nosso interior, porque Cristo, o Senhor, vive em nós. A vida que nós temos agora na carne, a vivemos na fé em Ti, Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por cada um de nós. Em nome de Jesus. Oro, Senhor, finalmente, se porventura houver alguém que não teve a completa compreensão desta palavra, que ele e ela ao menos possa guardar esta palavra no coração. É isso que também esse texto nos ensina, Senhor. Ajuda-nos a guardar no coração a Tua palavra. Não nos faça refém da compreensão que nós humanamente podemos ter daquilo que nós ouvimos do Senhor. Em nome de Jesus, oro, Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs, pela Tua igreja, para que a Tua palavra possa ser sempre, Senhor, ao menos guardada no coração, para que nós não ignoremos, Senhor, aquilo que o Senhor nos diz. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de sermos reféns da compreensão, da razão, dos nossos raciocínios humanos. Em nome de Jesus. E fortalece a Tua igreja através da Tua presença. Fortalece a Tua igreja, Senhor, através da Tua santa e poderosa presença. Que possamos te contemplar a todo momento, ouvir a Tua voz a todo momento. E que possamos experimentar que tudo o que o Senhor faz através de nós é o Senhor que faz. Que não somos nós, mas é o Senhor que está fazendo, porque é o Senhor que faz morada na nossa vida. Te agradecemos, louvamos o Teu nome e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.
Amém, irmã, que essa palavra possa fortalecer a tua vida, que essa palavra te estimule, te incentive a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, a cada dia mais. E que assim a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. A bênção de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Que essa bênção esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Permaneça sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.